Olá pessoal, estamos aqui para nosso quinto encontro, projeto Redação Nota 1000. Só para lembrar, nos 4 encontros anteriores, né, nos 3 primeiros eu fiz a análise de 3 redações que obtiveram nota máxima no Enem 2014, que teve como tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Na quarta aula eu fiz a análise de uma redação também que obteve nota máxima no Enem 2015, que teve como tema a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Na aula de hoje, nossa quinta aula, eu escolhi um outro texto, também disponível no guia de redação do Enem 2016, do INEP, uma outra redação com o mesmo tema, né, do Enem 2015, e para a nossa análise, inclusive para a comparação, né, com a redação anterior. Como sempre, fazemos em primeiro lugar a leitura do texto, é sempre bom, né, sem nenhum comentário, né, apenas para analisar. O texto este texto teve 5 parágrafos, então vejamos. Primeiro, permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa clara a posição inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho, negados por séculos, permanecem vítimas da violência, uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito a terem sua integridade física e moral protegida. Segundo parágrafo, o machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade. Meninas são ensinadas a aceitar a submissão ao posicionamento masculino, ainda que estejam inclusas agressões e violência, do abuso psicológico ao sexual. Os meninos, por sua vez, têm seu caráter construído à medida que absorvem valores patriarcais e abusivos, os quais serão refletidos em suas condutas ulteriores. Próximo parágrafo. Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento das atitudes misóginas. Penúltimo parágrafo. O ensino veta todo e qualquer tipo de instrução a respeito do feminismo e da igualdade de gênero e contribui com a perpetuação da ignorância e do consequente preconceito. Ademais, os veículos de comunicação pouco abordam a temática, enquanto o Estado colabora com a Lei Maria da Penha, nem sempre eficaz, e com unidades da Delegacia da Mulher, em número insuficiente. Entende-se, diante do exposto, a real necessidade de ações governamentais que garantam que a lei puna todos os tipos de violência, além da instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas. Cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas, instruções sobre a igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas, por fim, devem permanecer unidas, através do feminismo, em busca da garantia de seus direitos básicos e de seu bem-estar social. Então, esse foi o texto, né? 5 parágrafos, né? Este foi o último parágrafo, né, que eu li. Então, temos aí. Quanto à competência 1, domínio da modalidade, né, da norma padrão, da modalidade escrita formal da língua, não há nenhuma inadequação evidente, então a nota, né, foi 200, nota máxima na competência 1, e essa realmente está bem fácil de perceber. Competência 2 e 3, competência 2, a compreensão da proposta, a aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, e a competência 3, né, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Como nós fizemos nas anteriores, vamos, né, analisar as duas em conjunto. O que nós temos? Logo no primeiro parágrafo introdutório, nós temos já a delimitação do tema, deixando claro a persistência da violência contra a mulher, né, no Brasil.
Então nós temos a história brasileira, deixa clara a posição inferior imposta a todas as mulheres, portanto fica subentendida a persistência da violência contra a mulher no Brasil. E outros elementos, né? Essas permanecem vítimas da violência. Temos aqui, com base na competência 2 ainda, né? A questão de referências, né? A conhecimentos de diversas áreas. Então a pessoa, né? O candidato demonstra o conhecimento, né? Da história, né? Do acesso ao voto, ensino, trabalho. Então fica bem clara aí a articulação de conhecimentos diversos. Machismo, misoginia, né, fazendo referência ao tema, né, o preconceito contra a mulher, agressões e violência, e a ideia do parágrafo, né, de que o machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade, e depois a comprovação dessa ideia. No parágrafo seguinte, nós temos uma referência a Francis Bacon, de novo, né, a referência à violência de gênero, às mulheres, atitudes misóginas, comprovando o que foi dito anteriormente. No parágrafo seguinte, feminismo, igualdade de gênero, mantendo, né, o tema em tela, e outras ideias, né, mostrando que tem um conhecimento de mundo, né, os veículos de comunicação pouco abordam a temática, faz referência à Lei Maria da Penha, à Delegacia da Mulher e um posicionamento crítico em relação à lei, porque nem sempre é eficaz, e as delegacias da mulher que não tem número suficiente, e termina, né, dizendo, concluindo, né, retomando o tema da violência, fazendo referência à igualdade de gênero e à violência contra as mulheres. Então, mais uma vez, fica claro que é um texto bastante com as ideias interligadas, né, com início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, e alcançou nota 200 na competência 2, nota 200 na competência 3. É um texto bem organizado, né? É claro, tem um bom nível de informatividade, né? Então justifica nota 200 nas duas competências. Quanto à competência 4, né? Coesão textual, o uso dos elementos coesivos, nós temos vários, mais uma vez destacados, né? Nós temos pronomes, advérbios, enfim, vários. Em cada parágrafo nós temos diversos elementos que estabelecem, né, as conexões entre as ideias. Então, no primeiro parágrafo nós temos alguns, no segundo parágrafo novamente, né? Isso é recorrente nas redações, essa é a quinta redação que nós analisamos e todas elas têm uma riqueza muito grande de elementos coesivos, o tempo todo o candidato cuidando da conexão, deixando clara, né, a ligação que estabelece entre as ideias, e isso é fundamental para obter 200 pontos na competência 4. Então, o segundo parágrafo também cheio, né, de conectivos. Nós temos no terceiro parágrafo outros conectivos destacados em negrito, né? No quarto parágrafo, aliás, temos mais outros que conectam, né, internamente as ideias, e o último parágrafo, mais uma vez introduzido com o conectivo de conclusão, né? Quer dizer, diante do exposto, dá o tom de fechamento do texto, e aí nós temos os elementos fazendo, né, estabelecendo a relação entre essas ideias. Então, competência 4, o candidato tomou, né, todos os cuidados aí para garantir a relação entre as ideias, a clareza dessas, né, colocar em evidência essas relações. Como eu disse, às vezes nós temos um texto com ideias justapostas e nós compreendemos, é lógico, existe coerência entre uma ideia e outra, mas eu sempre destaco, né, para os meus alunos que o candidato deve tomar o cuidado de deixar claro para o leitor qual é o seu propósito e não deixar que o leitor infira, que ele faça o trabalho de decodificação assim, ele deve ter pensado assim. Eu tenho de ler e perceber qual foi a relação estabelecida. Por fim, competência 5, a apresentação da proposta de intervenção, mais uma vez, uma proposta integrada, uma proposta relacionada ao debate que foi promovido, e aqui nós temos os elementos, né? O que, quem, como e para quê. Então,
Nós temos aqui ações governamentais, quais? Né? Ações que garantam que a lei puna todos os tipos de violência, a instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas. Repare que as ideias, né, essas propostas dialogam com o texto, já que disse, né, no desenvolvimento houve a referência ao número insuficiente das delegacias, então sugere que sejam instaladas delegacias em áreas necessitadas, e um maior rigor na aplicação da lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Nós temos aqui a sociedade como um todo, né, na parceria com a mídia, com as escolas, que, né, propicia o quê? Instruções sobre a igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Né? E também, no modo como isso deve ser feito, vem a sugestão de que as mulheres permaneçam unidas em busca da garantia. Para quê? Qual a finalidade? Em busca da garantia de seus direitos básicos e de seu bem-estar social. Então, mais uma vez, nós temos uma redação que atinge, né, alcança o êxito nas 5 competências estabelecidas, né, na correção da redação do Enem. Com isso, nós encerramos, né, o nosso projeto aqui. Foram 5 aulas, 5 análises. A ideia, repito, né, sempre é bom destacar que não é realmente que divulgar uma receita, pregar uma receita. Eu, como professor, sempre busco valorizar a originalidade e dar realmente asas, né, ao aluno para que ele ouse, para que ele, né, busque se colocar no texto e não fazer aquela coisa, né, bem já praticamente, né, pré-determinada, aquele modelinho, né? Então, assim, nós com as 5 nós podemos perceber todo um painel de possibilidades, né, de estratégias argumentativas. Só para lembrar, nós temos alusões históricas, nós temos referências a dados, opiniões de pensadores, citações, exemplos. Então, assim, nós temos realmente um painel aí bastante amplo, rico, de estratégias argumentativas que foram adotadas por vários candidatos e que favoreceram, né, um resultado muito positivo, né, para que eles alcançassem realmente a nota máxima. Por fim, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, né. A proposta desse meu projeto é realmente reforçar o trabalho que é feito, né, geralmente pelo professor dentro da sala de aula, mas assim, mostrar, evidenciar que não é realmente um desafio, assim, um monstro, né? Eu costumo dizer, não é um bicho de 7 cabeças. É lógico que a questão maior, como eu já disse em um encontro anterior, tem a ver com autocontrole, com a administração do tempo. Vale lembrar que você faz a redação no segundo dia, juntamente com um bloco de questões de matemática e de linguagens e códigos. Então, é uma prova, já é o segundo dia de uma maratona, então é realmente um momento assim, de cansaço. E o grande desafio talvez seja esse, manter a calma, manter a tranquilidade para conseguir colocar no papel de forma, né, clara, organizada, coesa, as suas ideias. No mais é isso, é buscar realmente a tranquilidade, né, no momento da prova e fazer um projeto. É sempre importante, né, ler, eu recomendo que ler a proposta, né, perceber qual é o tema da redação inicialmente e ao longo da prova já ir até, né, ali, relacionando, fazendo a gente chama de brainstorming, né, de tempestade de ideias, já vai anotando ali possíveis argumentos, estratégias, depois até para poder fazer um roteiro e definir qual vai ser o caminho a ser seguido. Geralmente funciona, né? Claro que cada um deve respeitar o seu ritmo, o seu método, né, o seu modo, né, de estudo. De repente você treinou ao longo do ano, do ensino médio, né, fazer a redação primeiro, fazer a redação depois. Quer dizer, mantenha o seu ritmo, mantenha o seu
padrão, né? Não é hora de ousar, tentar mudar de estratégia. Se estava funcionando, permaneça com ela. Mas é isso, então espero realmente que tenha colaborado aí e que você alcance, né, os seus objetivos no Enem 2016. Por hora é só, agradeço mais uma vez sua atenção e nos vemos em outras oportunidades por aí, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.